Se essa mensagem falou com você, não saia agora. Tem muito mais aqui no canal preparado especialmente para fortalecer sua fé e aquecer o seu coração. Fique com a gente, porque Deus ainda vai falar poderosamente com você. Meus queridos e amados irmãos, que a paz que excede todo entendimento invada o seu coração neste momento. Se você chegou até aqui, buscando consolo, esperança ou uma resposta de Deus, eu quero te dizer, com todo o amor da minha alma, você não está sozinho. Cada lágrima que caiu do seu rosto, cada remido silencioso, cada oração feita com o coração quebrado não passou despercebido pelo céu. Hoje eu quero compartilhar com você uma profunda e emocionante verdade. Há um céu inteiro se movendo por uma oração que você fez em lágrimas. O valor das lágrimas diante de Deus. Você já pensou que as suas lágrimas têm peso espiritual? Que elas não são sinais de fraqueza, mas sim de um clamor tão profundo que palavras não conseguem expressar. A Bíblia diz em Salmo 56:8: Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Esse versículo nos revela que Deus registra cada lágrima. Ele as guarda como preciosidades. Nenhuma lágrima derramada diante dele é em vão. Há orações que não saem da boca, mas escorrem pelos olhos. E essas, meus irmãos, são muitas vezes mais poderosas. Quando você dobra os joelhos e chora, sem saber o que dizer, quando o coração está esmagado pela dor e você apenas clama: Deus, me ajuda. Saiba que o céu inteiro se movimenta. Deus ordena que anjos ministrem ao seu favor. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Pai, comovido pelo seu quebrantamento, começa a agir. O movimento invisível do céu muitas vezes, o que mais nos aflige é o silêncio. A sensação de que estamos sozinhos, orando sem retorno. Mas Deus não é indiferente à dor dos seus filhos. Ele trabalha no invisível. É o move-seios, muda circunstâncias, abre caminhos onde não há, fecha portas que não deveriam estar abertas e cria novas oportunidades, tudo em resposta a uma oração sincera, mesmo que feita entre soluços. Imagine isso, enquanto você chora no seu quarto pensando que ninguém está vendo. Há um Deus que vê em secreto e opera em público. Há anjos sendo enviados, há corações sendo tocados, há respostas sendo preparadas, há bênçãos se organizando para chegar no tempo certo. Porque uma oração feita em lágrimas tem poder de tocar o coração do Altíssimo. Exemplo bíblico: Ana e a oração chorada. Lembre-se de Ana, a mãe do profeta Samuel. M1 Samuel 1. Ela foi ao templo e chorou amargamente. Seu coração estava em angústia profunda porque não podia ter filhos. Sua oração foi silenciosa, apenas seus lábios se moviam, mas o choro era intenso. O sacerdote Eli achou que ela estivesse embriagada, mas não. Era uma mulher derramando a alma diante de Deus. E o que aconteceu depois? Deus ouviu sua oração. O céu se moveu. A esterilidade foi transformada em fertilidade. Anna gerou apenas um filho, mas um profeta que mudaria a história de Israel. O que isso nos ensina? Que não há oração chorada que fique sem resposta quando feita com sinceridade diante de Deus. O tempo da resposta e o agir de Deus. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja esperando há muito tempo. Talvez tenha orado há anos e hoje vive com os olhos cansados de tanto chorar. Mas escute, o fato de ainda não ter visto o milagre não significa que Deus não está agindo. O céu já se moveu por sua causa. O tempo da resposta é parte do plano. O silêncio de Deus não. Oração muitas vezes é preparação. Há coisas que Deus está alinhando nos bastidores. Pessoas que Ele está preparando. Portas que precisam ser abertas no momento exato. Se a bênção vier antes da hora, ela pode nos esmagar. Mas quando ela vem no tempo certo, ela nos eleva, nos fortalece e glorifica o nome do Senhor. Espere com fé. O céu já começou a se mover no dia em que você orou com lágrimas. Talvez você não veja agora, mas logo, muito em breve, você vai olhar para trás e perceber que aquele choro foi a semente do seu milagre. Jesus também chorou. Sabia que até Jesus chorou? Em João 11:35 está escrito: Jesus chorou. Chorou diante do túmulo de Lázaro. Mesmo sabendo que o ressuscitaria em poucos minutos,
Jesus sentiu a dor das pessoas ao redor. Ele chorou por empatia, por compaixão. Isso mostra que nosso Deus não é distante. Ele sente a nossa dor. Ele conhece o nosso coração. E Ele se importa. Se o próprio Filho de Deus chorou, por que você se envergonharia das suas lágrimas? Não as esconda. Leve-as para o altar. Porque cada lágrima entregue a Deus é um clamor que ecoa no céu. Quando o céu age, ninguém impede. Quando Deus decide agir por causa de uma oração chorada, ninguém pode impedir. Não importa quantos se levantem contra você, quantas portas se fechem ou quantas circunstâncias digam não. Quando Deus diz sim, o impossível se curva. Isaías 4:3 se declara: agindo eu, quem impedirá? O céu inteiro pode mover estruturas, mudar leis, abalar fundamentos, mover o coração de reis e governantes. Tudo por uma simples oração feita em quebrantamento. Você tem ideia do poder que há nisso? Não é sobre o quão eloquente você fala, mas sobre o quanto você se entrega. Deus não está ouvindo discursos. Ele está ouvindo o coração. E quando o coração clama em lágrimas, o Seal Say Move, testemunhos nascidos em lágrimas, os maiores testemunhos que ouvimos geralmente nascem em meio a lágrimas. São milagres que surgem depois de noites insones, promessas que se cumprem depois de períodos de espera, respostas que chegam quando já não havia mais força. E tudo isso é prova de que o céu escuta o choro de quem crê. Você também terá um testemunho, e ele será forte, porque foi gerado em lágrimas. Quando as pessoas olharem para você, vão perceber que há algo diferente. Vão perguntar o que aconteceu, e você vai responder: foi Deus. Ele ouviu meu choro e moveu o céu por mim. O choro é semente de vitória, querido irmão, querida irmã. A sua lágrima não é o fim. Ela é o começo de algo que Deus está gerando. Em Salmo 126:5 está escrito: os que semeiam em lágrimas, com júbilo cegarão. Ou seja, o choro de hoje é a colheita de amanhã. O pranto é uma semente que, quando lançada com fé, atrai uma colheita de cura, restauração e milagre. Não se trata de um choro de desespero, mas do entrega. E quando entregamos tudo nas mãos de Deus, ou se o Seymour, se você está chorando, agora saiba que está regando um futuro de vitória. Você talvez não veja isso ainda, mas Deus está trabalhando. Ele está tomando cada lágrima como matéria-prima para moldar algo maravilhoso. Há um processo acontecendo, e esse processo tem glória no fim. O clamor que quebra cadeias, lembre-se de Paulo e Silas. Atos 16 nos conta que, após serem injustamente presos, eles oraram e cantaram louvores mesmo acorrentados. Eles estavam machucados, presos, mas não perderam a fé. E o que aconteceu? De repente sobreveio um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Isso é o que acontece quando um clamor verdadeiro, feito em meio à dor, toca o coração de Deus. O céu se move e a terra treme, as prisões se abrem, correntes caem, cadeias espirituais se rompem. Tudo por causa de uma oração sincera, muitas vezes feita em lágrimas. Você pode estar em um cárcere emocional, em uma prisão de lutas internas, traumas, doenças, dívidas, solidão. Mas quando você ora mesmo com lágrimas, mesmo sem entender algo, se move no céu, e o sobrenatural acontece. Deus recolhe o que você não consegue explicar, a dores que não sabemos nem como expressar. Traições, perdas, decepções, momentos em que falta ar, falta palavra, e tudo o que conseguimos fazer é chorar. E Deus entende, porque Ele não precisa de explicações. Ele lê o coração. Em Romanos 8:26, lemos: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você consegue entender o quão profundo é isso? Quando você está tão ferido que nem consegue orar, o próprio Espírito Santo que habita em você ora por você. Ele intercede com gemidos que vão além do entendimento humano. Esse que nenhuma oração feita em lágrimas está sozinha. Você tem o próprio Deus orando contigo. Testemunhos que nasceram do choro
Quantos testemunhos poderíamos contar aqui? Mulheres que choraram por seus maridos e hoje testemunham casamentos. Mães que oraram entre lágrimas por filhos perdidos e hoje veem esses filhos no altar de Deus. Jovens que choraram por uma direção e hoje estão vivendo o propósito que parecia distante. Sabe por quê? Porque o céu inteiro se move quando uma oração é feita com verdade, com fé, com lágrimas. Deus se levanta do trono quando um coração contrito clama. Ele não ignora um gemido, ele não despreza um pranto sincero. Quando a dor é maior que a fé, Deus sustenta você. Talvez você esteja pensando, mas eu estou tão ferido que nem sei mais como orar. A dor me calou e eu te entendo, e Deus te entende ainda mais. Você pode não conseguir orar com palavras, mas se você conseguir suspirar, gemer ou apenas dizer Deus com um coração em prantos, isso já é uma oração poderosa. Porque o Senhor olha para a intenção do coração. O céu não responde à performance. O céu responde ao quebrantamento. Salmo 3:4-18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus está perto de você agora. Ele está aí, no meio do seu quarto, ouvindo sua alma. Talvez você não veja nada se mover ainda, mas o céu já entrou em ação. Há promessas que nascem no vale. É no vale das lágrimas que Deus faz brotar promessas. Foi no deserto que ele falou com Moisés. Foi no meio do sofrimento que José foi preparado para governar. Foi em meio às lágrimas que Davi escreveu os salmos mais profundos. A verdade é, há dimensões da glória de Deus que só se revelam no lugar do choro. Você pode estar nesse lugar agora, mas entenda isso. Deus não vai te deixar nesse vale para sempre. Ele está apenas moldando você e quando tudo isso passar, você será mais forte, mais sensível à voz dele, mais cheio da presença. Você vai testemunhar e muitos serão alcançados, porque o céu se moveu no dia em que você orou chorando. O milagre pode estar mais perto do que você imagina às vezes. Estamos a um amém de distância do milagre. Volker J. Pense, que a oração que você fez ontem pode ter sido o ponto de virada, que aquela lágrima silenciosa derramada pela madrugada pode ter rompido muralhas invisíveis. Não desista agora. Não pare no meio do caminho. O céu não está parado. Deus está agindo por trás dos bastidores. Quando menos esperar, ele vai surpreender você. Lembre-se, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ninguém esperava mais. Nada. Mas Jesus chegou, e quando ele chega, a morte perde a força, o impossível se curva, e a glória de Deus se manifesta. O mesmo Jesus está chegando até você. E ele vem em resposta àquela oração que você fez chorando. O Deus que transforma lágrimas em canções. O Salmo 35 declara: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo é a promessa de que o sofrimento não é eterno. Ele tem prazo. E a alegria virá. As lágrimas vão se transformar em risos. A dor vai virar louvor. O vale vai se transformar em altar. Você pode até não entender o processo, mas Deus entende. E Ele está contigo em cada etapa. Ele está recolhendo suas lágrimas para regar o jardim da sua vitória. Ao seu responde, ao coração quebrantado, Deus não se impressiona com aparência, com títulos, com discursos bonitos. O que realmente move o coração de Deus é um espírito quebrantado e humilde. O Salmo 5:1-17 diz: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isso significa que quando você se ajoelha, quando você se desfaz diante do Senhor, quando você se derrama em lágrimas sinceras, mesmo sem palavras, Deus não despreza. Pelo contrário, Ele se aproxima, Ele abraça, Ele se move. O céu inteiro responde ao quebrantamento. Não porque você gritou, mas porque você se entregou. Não porque você falou bonito, mas porque você confiou, mesmo sem forças. Enquanto você ora, Deus trabalha em silêncio. Há momentos em que Deus parece em silêncio. Você ora, chora, jejua e tudo permanece igual. Mas ouça com atenção. O fato de parecer silêncio não significa inatividade. O céu é como um palco. Quando a cortina está fechada,
É porque Deus está movimentando os bastidores. E quando Ele abrir a cortina, você verá que tudo estava sendo preparado nos detalhes, para que o plano dele se cumpra em sua vida. Enquanto você ora em lágrimas, Deus está tocando pessoas, está movendo circunstâncias, está trazendo conexões, está abrindo portas, está preparando o ambiente. Deus trabalha onde você não pode alcançar e Ele não erra. Confine no silêncio. Ele faz parte do milagre. Suas lágrimas estão ativando promessas. Toda promessa de Deus é viva, mas muitas estão adormecidas, esperando o momento certo para se cumprir. E sabe o que as ativa? Fé, perseverança e oração mesmo entre lágrimas. Abraão esperou 25 anos por uma promessa. José passou por rejeição, traição, prisão, mas tudo fazia parte do processo que ativaria o sonho que Deus havia revelado a ele. Da mesma forma, sua dor não está anulando, a promessa está ativando. Cada lágrima que você derramou é como um selo espiritual que Deus está marcando no céu. Promessa em andamento. Você está mais perto do que imagina. Continue orando, mesmo que chorando, porque o céu está em movimento. O céu se comove quando você ora pelos outros em lágrimas. E que poder há quando oramos com lágrimas por outra pessoa? Talvez esteja chorando não por si mesmo, mas por um filho, um cônjuge, um amigo que está distante de Deus. Você ora com o coração apertado, desejando salvação, cura, libertação. Saiba disso. Essas orações tocam profundamente o coração de Deus. Jó orou pelos amigos. Moisés intercedeu por um povo rebelde. Jesus orou por todos nós, mesmo em agonia. E essas orações moveram o céu. Quando você chora por alguém, o céu se mobiliza para agir, porque esse é o coração de Cristo em você, em amor sacrificial. E onde há esse tipo de amor, há poder. Você não está sozinho. Há um exército espiritual ao seu redor em 2 Reis 6. O profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo. Seu servo se desesperou, mas Eliseu orou para que os olhos espirituais dele se abrissem. E de repente o jovem viu, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu. Essa é a realidade invisível por trás da sua dor. Você pode estar cercado de lutas, mas também está cercado de anjos. A oração que você fez em lágrimas não apenas foi ouvida, mas ativou o mundo espiritual ao seu redor. Você não está sozinho. O céu está lutando com você. Há um exército celestial guardando sua vida. O dia da resposta chegará. Pode parecer distante, pode parecer impossível, mas o dia da resposta virá. Deus não mente. Deus não se esquece. Deus não atrasa. Isaías 6:22 diz: Eu, o Senhor, ao seu tempo farei isso prontamente. O tempo dele é perfeito. E quando chegar, será rápido, será evidente, será glorioso. Deus vai agir de maneira que todos verão e saberão. Foi o Senhor. Você vai entender por que chorou tanto. Vai olhar para trás e perceber, tudo valeu a pena. Deus nunca deixou de cuidar de mim. Oração final de esperança. Entrega agora. Feche seus olhos por um instante. Silencie o seu coração. Respire fundo e ore comigo. Senhor, obrigado por estar conosco mesmo quando não sentimos. Obrigado porque nossas lágrimas não são ignoradas, mas recolhidas em teu odre. Pai, renova hoje a fé de quem está cansado. Levanta os que estão caídos. Fortalece os que estão fracos. Mostra, Deus, que o céu está em movimento, que o teu tempo é perfeito e a tua resposta vem. Que nenhuma oração foi em vão. Toca com tua paz, inunda com teu amor, e faz do choro de hoje o testemunho de amanhã. Em nome de Jesus. Amém. A lágrima que você derramou em segredo está regando um milagre que Deus vai revelar em público. Há um céu inteiro se movendo por uma oração que você fez em lágrimas. O céu se move quando você ora com o coração. Para finalizar esta poderosa reflexão, eu quero que você guarde isso no coração. Há um céu inteiro se movendo por uma oração que você fez em lágrimas. Não porque você mereça, não porque você tenha feito tudo certo, mas porque você é filho. E o Pai responde o clamor dos filhos. O céu não fica indiferente a um coração que se derrama em fé. Deus está se levantando em seu favor. Um tempo novo chegando. Uma resposta está vindo. Uma porta será aberta. Um recomeço será revelado. Agora feche os olhos, respire
fundo e receba essa oração. Senhor, neste momento, oramos com o coração derramado. Te agradecemos porque sabemos que cada lágrima que derramamos está diante de Ti. Obrigado porque o céu se move quando clamamos com sinceridade. Que cada pessoa que escutou ou leu essas palavras seja agora visitada pelo Teu Espírito. Que a paz invada, que a esperança ressuscite e que o milagre se manifeste. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus Todo-Poderoso. Neste momento, oramos por cada coração que está ferido, por cada alma que chora em silêncio. Tu conheces as dores escondidas, os medos não ditos, as batalhas travadas no íntimo. Pai, move os céus, mais uma vez. Responde com fogo, com poder, com graça e com milagres. Que a oração feita em lágrimas hoje seja lembrada como o início de um novo tempo. Reaviva a esperança, fortalece a fé, enxuga as lágrimas e abre os céus sobre essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, há um céu inteiro se movendo por uma oração que você fez em lágrimas. E no tempo certo, você verá com seus próprios olhos o que Deus já decidiu no invisível. Fique em paz. Permaneça crendo. O milagre está a caminho. Se inscreva agora e ative o sininho, porque toda semana uma nova palavra do céu vai chegar direto ao seu coração. Aqui, Deus fala com você. Comente se Deus falou com você nesse vídeo.